Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais uma conversa. Hoje eu vou responder a um comentário de Akizuki Kennel 9597. Eu vou chamar de Akizuki, tá bom? Tudo bom, Akizuki? Olha, gostei muito aqui do seu comentário. Inclusive, o seu comentário tá dentro de um vídeo. Foi um dos últimos vídeos, assim, a verdade que todo ateu precisa ouvir depois de ter raiva. Cara, mas que vídeo, hein? Polêmico. Caralho, cara, esse vídeo tá incrível, a quantidade de comentários. O título é que ele tá relacionado aos ateus, mas eu acabo expressando de algum jeito o meu modelo existencial, levando sempre em consideração aqui que cada um tem uma forma de pensar, então eu acabo não impondo para ninguém o meu pensamento, apenas compartilho os meus pensamentos. Eu acho que você aqui foi um dos únicos nesse vídeo aqui que acabou entendendo o que eu falei. E aí você acabou expressando de algum jeito uma dúvida, um certo questionamento que eu achei interessante. Eu vou compartilhar a minha percepção, tá, com você sobre a sua dúvida. Peço que, o Akizuki, é o seguinte: peço que você não me leve a mal sobre as coisas que eu vier a falar aqui, mesmo porque eu estou falando com você, não estou falando de você, tá bom? Eu acabo considerando que esses vídeos que aqui eu estou fazendo não somente servem para você, tá? Mas servem para as outras pessoas que também vão ler. Deixa aqui achar. Tá legal. E aí você falou assim: oi Nick, feliz ano novo para você também, tá bom? Interessante seu vídeo, obrigado. Mas no fim, em que acreditar? No livro sagrado de uma religião do império mais forte que foi imposta ao mundo, que de acordo com os maiores acadêmicos está cheio de anacronismos, erros, adições posteriores e mitos antigos sincretizados? Não sou ateu, mas estou tendo dificuldades em aceitar a seita cristã. Cara, eu achei muito pertinente, porque eu passei mais ou menos por parte disso aqui que você está falando, tá legal? Vamos definir uma coisa aqui, que houve até uma crítica depois de um outro rapaz. Quando você fez esse questionário, o cara falou assim, teve um cara que falou assim: seita? Tá maluco? Teve um cara que comentou o teu. Aí eu fui lá, de algum jeito, eu respondi esse cara, né? Porque eu pedi pra ele explicar pra mim o que ele acaba considerando seita, né? Porque é super importante a gente ter a definição desses conceitos, né? Enfim, seita, no fundo, tá relacionado a... Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. A palavra... Um minuto. A palavra seita vem do latim secta, que significa caminho, modo de vida ou escola de pensamento. Então, quando você colocou aqui seita, deixa eu botar aqui, reposicionar aqui. Tá. Quando você colocou aqui seita, você não está errado. Você realmente está de acordo com a etimologia da palavra, que isso para aqui é uma das coisas mais importantes que eu acabo considerando ao longo desses vídeos. Eu acabo comentando muito sobre a parte da individualidade e sobre os signos, né? O que seria um signo? Seria isso que nos é apresentado todos os dias. Nós, inclusive, somos os próprios signos. Então, somos... mas tudo ao nosso entorno também é. Então tudo possui um signo, um significante e um significado, tá? Então eu tô com esse microfone aqui na mão. Ele não somente é um signo, mas ele é um significante. Quando eu falo microfone, você sabe, você pensa imediatamente o que é um microfone. O significante desse microfone para mim aqui é o que eu estou pegando, mas existem outros microfones. E qual o significado de microfone? E aí eu vou tentar explorar para você e falar: olha, o microfone é aquele que através dele, você capta um som, ele leva para um determinado local, e assim eu vou criar um significado, certo? Você possui um significado porque você é um signo, tá legal? E quando você fala seita, existe um significado para seita. Por isso que eu queria, o cara que tentou aqui de algum jeito te esculachar ou te tirar de algum jeito, e ele acabou não respondendo depois, ele não explicou o que ele considera como seita. Mas vamos aqui considerar então como se fosse o caminho, né? Essa forma de você pensar, esse modelo de pensamento, tá? Então, ao longo do tempo, isso que a gente chama de cristianismo foi sendo formado. É uma forma de pensamento? Não é uma forma de pensamento, por incrível que pareça. São várias correntes de pensamento que no fundo acabam entrando como se fosse o mesmo balaio, como se fosse o mesmo conjunto de coisas, embora não seja. E é por isso que eu particularmente não apoio o cristianismo, porque o cristianismo ele acaba sendo uma corrente de pensamento, ou seja, uma ideologia.
E por que eu não concordo? Porque Cristo não tem a ver com isso. Isso tem a ver como o ser humano, ao longo do tempo, utilizou Cristo para criar suas correntes de pensamento. E entenda que quando você fala do cristianismo, tudo que termina ismo, né, que seja de um jeito de um processamento, né, tá relacionado a um processo, a um movimento, necessariamente também está lidando com uma coisa abstrata. E Jesus Cristo não foi abstrato, ele foi real. Ainda que muitas pessoas não acabem considerando a existência de Jesus Cristo, elas não podem negar a sua existência, porque existe o Jesus histórico. Para mim, eu não separo entre Jesus histórico e não separo do Jesus real, ou seja, aquele que existiu na história realmente, para mim, executou o que ele fez. Para algumas pessoas, não tem como negar que ele realmente existiu, porque ele está registrado na história. Agora, muitos não aceitam aqueles fatos que estão colocados ali por terem sido realizados. E aí que é a grande complicação, tá legal? Mas enfim, aí quando você fala aqui, no fim, que acreditar, né? E é muito plausível isso, porque muitas vezes a gente começa a ouvir essas correntes de pensamento, elas são conflitantes, e por serem conflitantes, um indivíduo que tem dúvida, que tem perguntas, não vou falar que é só dúvidas, não, ele tem perguntas, né? Porque dúvidas de algum jeito teria um outro sentido, mas quando ele tem perguntas, ele quer saber algumas respostas. E aí quando ele adota um certo modelo e ele começa a ver esse modelo de algum jeito conflitar, é lógico que ele fala, cara, então não vou aceitar isso. E eu concordo com você, por isso que eu não aceito o cristianismo. Por causa disso. Porque o cristianismo, no fundo, não representa Jesus Cristo. O cristianismo é uma confusão humana ao longo do tempo, utilizando o nome de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele existiu, ele teve determinados ensinamentos que aqui ele acabou de algum jeito promovendo. Como que você observa isso? Através das escrituras, ou seja, através daqueles relatos, você tira conclusões interpretativas. Mas se você vive num mundo de confusão, onde as pessoas não conseguem mais fazer interpretações de coisas simples, você acha que vai ser fácil você ouvir essas pessoas e concordar com essas pessoas, mas elas não conseguem voltar à base? Cara, se você pega lá as escrituras em que está comentando sobre Jesus Cristo, né? No caso seriam os evangelhos de Mateus, o evangelho de Lucas, de João e de Marcos, né? E aí você pega as cartas de Paulo, basicamente. Se você se você consegue compor uma imagem do que Jesus trouxe e também Paulo acabou promovendo depois, você vê que tem uma certa concisão, você vê que tem um trend de pensamento, uma forma de funcionamento. Quando você faz isso, e aí você aplica no modelo do cristianismo, tal como vendem pra gente hoje, muita coisa não bate. E é por isso talvez esse questionamento, em que acreditar? Primeira coisa, nesse momento, é você saber que você é a peça mais importante. Por isso que, utilizando as próprias palavras de Jesus, ele fala, buscai a verdade e ela vos libertará. Ou seja, se você realmente é uma pessoa honesta, sincera, e que está buscando a verdade, você vai encontrar a resposta, mas essa resposta muitas vezes está presa, ela vai ficar com você. Por exemplo, aqui eu estou compartilhando algo que eu venho buscando ao longo do tempo. Então, é fácil expor, muitas vezes, aqueles pensamentos que estão na minha mente? Lógico que não. Então, eu tento fazer da melhor forma possível. Quando eu exponho, eu começo a observar parte desses comentários que surgem, como, por exemplo, nesse próprio vídeo que você acabou surgindo, embora o seu comentário não seja agressivo, não seja um comentário, uma crítica que seja inválida, porque quando eu vejo a maioria deles aqui, eu acabei respondendo cada um deles e eu vejo várias críticas inválidas, por causa de uma lógica operacional, filosófica, e assim vai, tá? Quando eu observo isso, eu vejo como que as pessoas estão se afastando da verdade. Então, quando você começa a ter esse crivo, você começa a perguntar, tá, cara, mas então como que eu me aproximo dessa verdade? É só você buscando, e você vai começar a encontrar respostas que você vai sentir que existe uma certa... como que assim eu posso falar? Uma certa concretude dentro do seu eu. Eu gosto de pensar sempre no coração. Jesus, ele fala que existem os homens duros de coração, ou seja, aqueles que de algum jeito eles não vão se aproximar da verdade. Quando você traz aqui para mim esse tipo de dúvida, de algum jeito você está tentando se aproximar da verdade, com clareza e honestidade e sinceridade, tá legal? Então, aí você fala assim, no livro sagrado de uma religião do império mais forte que foi imposto ao mundo. Vou pegar mais ou menos esse trecho aqui, o livro sagrado.
Cara, eu não considero a Bíblia como um livro sagrado. Então, entenda que, tipo assim, e até serve um pouco para outras pessoas que acabaram comentando. Muitas vezes aqui, os comentários que surgiram, é como se me considerasse, é como se considerasse meu comentário atrelado a mim como um cristão que usa a Bíblia da forma como os outros usam. E não é. E tem que ser desse jeito? Não, não tem que ser desse jeito. Por isso que os ateus estão tão bolados aqui quando eu tô respondendo. Porque a Bíblia vem de biblos seria esse conjunto de livros, tá legal? Eu não considero a Bíblia como um todo. Se eu considerar, eu vou me ferrar, cara, porque não tem lógica. Existe uma quantidade específica de livros ali, e aí você tem que pegar eles e estudá-los e você observar, cara, isso aqui tem coerência, que não tem coerência. E aí quando você vai falar, por que isso não tem coerência? E aí você vai ter que fazer uma outra coisa, que é estudar a história da própria Bíblia. E aí eu sempre pergunto assim, tá, mas qual Bíblia você está considerando? Você está considerando a Bíblia católica, a Bíblia protestante? Você está considerando o que? A Taná, que no caso seria a Bíblia dos judeus? Ou você está considerando alguma outra Bíblia que não tem a ver com supostamente Jesus Cristo? Porque, cara, existem diversos livros que de algum jeito tentam trazer esse tipo de tradição através da escrita. Aí você, retornando lá, né, no fim, o que é acreditar? Cara, tudo vai voltar novamente com você, com essa busca pela verdade, você tentar entender, resgatar um pouco o que aconteceu na história. Mas com perguntas básicas, por que você tá aqui? Tá legal? Por que você estamos aqui? Surgimos do nada? Seria uma pergunta, tá? Uma pergunta super sincera. Surgimos do nada? Eu tenho capacidade de fazer um outro eu? Não tenho. Eu tenho capacidade de fazer alguém? Não tenho. Ainda que um homem tenha um relacionamento com uma mulher, ele não tem capacidade de saber quem ali vem. Ou seja, ele não tem controle daquilo, mas existe um padrão na existência das coisas. Eu sempre vou usar sempre a mesma simbologia, né? Se você tem uma jaca, aquela jaca, desculpa, saiu de uma jaqueira e toda jaqueira dá uma jaca, existe aí um padrão natural. Se toda mulher, quando ela pare, ela dá luz a um ser humano e não a um elefante, ali existe um padrão. Aí quando você observa as coisas naturais que não são feitas pelo homem, você observa sempre o quê? Um padrão. Tá legal? E quando você começa a perguntar sobre esse padrão, você começa a entender que ele se repete e ele é muito mais inteligente do que a própria possibilidade de eu fazer isso. Agora, isso tudo está registrado dentro desse coisa que a gente chama de livro sagrado? Não. Antes de você ter esse livro sagrado, necessariamente, o homem já existia. Então era necessário um homem fazer observações que hoje em dia a maioria das pessoas não fazem. Observações das coisas naturais. Quando você olha para o céu, você vê todos... Aí é lógico, você vai ter que estudar as constelações. Mas quando você começa a estudar as constelações e você vê que elas passam todos os dias no mesmo local, é lógico que elas vão tendo deslocamento ao longo do tempo, né? Quando eu falo deslocamento, ao longo dos dias, né? Por isso que você tem essa coisa que a gente chama do zodíaco, você tem, entre aspas, os signos relacionados àquelas constelações. Mas quando se passa o ciclo de um ano, retorna novamente a mesma constelação do que estava acontecendo no ano passado. Isso tudo indica padrão. Esses padrões estão relacionados a um ser que é inteligente e supera a minha inteligência porque eu não sei fazer aquilo, mas eu entendo que assim existe. E por que não é mais de um? Ou seja, entra dentro desse conceito do politeísmo. Por que não é mais de um? Porque se fosse mais de um, existiriam brigas entre esses deuses, ou seja, entre esses criadores, ou esses seres inteligentes. Porque necessariamente o poder tem a ver com essa inteligência tem a ver com poder, tem a ver com controle. Então, se existisse um Deus e outro Deus, um competiria com o outro em função do controle. E aí, você não observa isso na vida real. Por quê? Porque quando você observa o que é natural, existe esse padrão, existe uma ordem e ela se mantém. E aí, como que existe essa coisa de livro sagrado? O livro sagrado, tal como você está falando aqui, ele surge a posterior. Então lá na essência inicial do homem, o homem já fazia observação desses fenômenos, cada um explicava de um jeito, e aí a maturidade dessa percepção se dá em um ponto, quando aparece Jesus nesse mundo. Porque até então existem diversas percepções do que seria Deus. E principalmente percepções politeístas associadas a esses fenômenos naturais que o homem não sabe fazer e não sabia explicar. Então o máximo que ele atingia a possibilidade de fazer é explicar colocando um ente, que ele chama de Deus,
E muitas vezes mais do que um, porque um era responsável pelo relâmpago, o outro pela água, e assim vai, pau. E aí chega um carinha, que é Jesus, e ele acaba trazendo explicações que antes não existiam. E aí você pode falar, mas Jesus ele não vem da fonte hebraica, ou seja, que a posterior se torna o judaísmo. Não, ele nasce num berço judaico, mas a origem dele, a natureza dele, pelo que é escrito e pelas coisas que ele faz, demonstram que ele não é desse mundo. Por isso que ele seria o tal do verbo encarnado. E aí, infelizmente, fica complicado aceitar Jesus sem ler as escrituras. E aí por isso que você fala assim, no livro sagrado de uma religião do império mais forte que foi imposto ao mundo, que de acordo com os maiores acadêmicos está cheio de anacronismos, erros, adições posteriores e mitos antigos sincretizados, tá? Quando você vem, quando existe Jesus Cristo e faz tudo o que fez, e aí depois ele ressuscita, existe uma coisa, naquela época já estava acontecendo, mas depois, lógico, quando ele ressuscita acontece outro algo, que é o aumento dessa confusão. Então, imagina aquela pessoa que durante sua infância ela tinha um amiguinho que era muito amiguinho dela, tal, mas os dois foram crescendo, foram se afastando. E aí se tornaram adolescentes, uns se tornaram adultos, e as pessoas, esses dois não se viam há muito tempo. Só que é o seguinte, um se tornou artista e o outro não. O outro continua sua vidinha. Aí começa a aparecer na televisão, começa a ser autoridade, etc e tal. Aí o outro vai falar assim, cara, esse aí é meu amigo, eu era junto dele, porra. A gente tem contato até hoje. De algum jeito, eu tô tentando trazer esse simbolismo para você entender o que aconteceu com Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estiveram perto e até aqueles que falavam mal dele, quando ele se vai, ele não está mais aqui, necessariamente como estava antes. Mas vão usar o nome dele como autoridade. E aí começam a existir complicações a posterior. Tá legal? Que vai dar origem, por exemplo, que a gente chama hoje de catolicismo. O catolicismo, ele acaba surgindo desse jeito. O catolicismo, ele não surge no início. Ou seja, Jesus ressuscitou, o catolicismo surge a partir dali, a partir de Pedro, como a igreja católica fala. Isso não existe, pô. Isso aí aconteceu, e aí é como você fala, né? Tipo assim, o livro sagrado de uma religião do império. Porque o catolicismo realmente foi pobre, mas ali estava relacionado a Jesus Cristo? Não. O nome Jesus em si, foi utilizado como um argumento para que aquilo ali ganhasse força. Mas qual era o movimento que realmente existiu após enquanto Jesus estava aqui, né, e depois de que ele acabou ressuscitando? Você tinha os caminheiros. O que eram os caminheiros? Os caminheiros, aqueles que acompanhavam Jesus, e quando ele ressuscita, eles continuam operando segundo aqueles princípios que Jesus de algum jeito passa. E eles ganham força com isso, porque, tipo assim, não existia esse nome cristão. Existiam nomes caminheiros, ou seja, aqueles que estavam no caminho, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele bota a parte mais importante disso aí, que chamam de livro, que chamam de Bíblia, que é ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ali existe uma condição. O pessoal, a maioria, não entende que ali existe uma condição. Não tem como eu aceitar Jesus sem fazer o que ele pede, sem entender quem ele é. Porque essa é a condição, e a única forma de eu alcançar o Pai é através disso. Mas se eu acabo sendo um católico ortodoxo, ou se acabo sendo um protestante, um espírita, qualquer coisa do gênero, me considerando, entre aspas, relacionado a Jesus Cristo, de algum jeito eu estou errando. Porque a maioria dessas correntes de pensamento não agem como ele pediu. São totalmente adulterações ao longo do tempo. E entenda, não estou falando mal do indivíduo que é católico, do indivíduo que é protestante, do indivíduo que é ateu, do indivíduo que é espírita. Pelo contrário, eu sei que cada um vive seu modelo existencial. Cada um tem a busca pela verdade. Eu estou aqui apresentando algo que eu acabei descobrindo ao longo do tempo. E que muitas pessoas acabam se identificando. E que muitas pessoas assim, cara, por que tipo assim, quando eu acabo conhecendo Jesus, aí eu vou ver alguém falar do Velho Testamento, e pra mim não casa, por isso que eu não quero saber de Jesus, porque no Velho Testamento tudo não prestava. Olha, uma coisa não tem a ver com a outra, mas vendem pra você que tem a ver. Não existia Velho Testamento. Pra você ter noção, o próprio livro dos judeus, que era essa tradição, no caso que hoje a gente conhece como a Taná, ela não existia naquele momento de Jesus. A Taná, que no caso é a Bíblia dos judeus, que depois o catolicismo ele acaba adotando a Torá, que é o Pentateuco, são 5 livros em específico, que está lá na Taná,
A Taná, ela surge por volta dos anos 70, perto do que a gente chama da diáspora judaica. Ou seja, quando eles transformaram aquela tradição oral que eles possuíam em uma tradição escrita. Dali surge a Taná. A Taná não existia antes. Ela existia sim como esses escritos de algum jeito assim, mas mais era a tradição oral, não da forma como a gente conhece hoje. E aí depois o catolicismo ele absorve, porque dentro do catolicismo, se você for pegar a patrística, que seriam esses livros, como que eu posso falar, os livros originários da corrente católica, né, do catolicismo em si, você observa ali como que a percepção judaica estava presente. Isso tem a ver com Jesus? Não, tem nada a ver com Jesus. Por isso que de vez em quando fica confuso, e muitas vezes a pessoa, por se sentir confusa, ela acaba migrando pro ateísmo. Porque ela, cara, eu tô tentando buscar a verdade, ninguém acaba me apresentando a verdade, como que eu faço? Cara, eu não vou acreditar mais em porra nenhuma. Eu já passei por isso de algum jeito. Só que eu fui... a percepção individual é engraçada. Tem pessoas que têm coragem de fazer determinados atos, conhecer determinados caminhos, outras não, elas ficam paradas. Igual, tipo assim, eu sempre gosto de meditar com um ateu. É tipo assim, cara, será que você conhece todos os modelos existenciais? Não vou falar todos, que seria isso impossível, tá? Seria generalização boba. Mas será que você conhece os principais que estão ao seu entorno? Será que você... não, eu sou ateu, mas eu já fui numa igreja católica. Legal. Já fui numa igreja protestante. Mas você já passou numa quantidade de centro de umbanda, de candomblé... Será que você já se envolveu de algum jeito com satanismo? Será que de algum jeito você já foi numa quimbanda? Por que eu tô falando isso? Porque o cara que ele é ateu e ele só teve um pouco de conhecimento do catolicismo e um pouco do conhecimento do protestantismo, a maioria das vezes ele não teve uma pegada do mundo invisível. E aí, por ele não conhecer o mundo invisível, não acreditar que aquilo existe, ele fica parado ali no materialismo, é tudo experiência. E aí, o que acontece? Como ele também não consegue ter resposta, ele acaba ficando na cara, sabe uma coisa? Não existe Deus porra nenhuma, eu vou continuar aqui minha vida, existe a ciência me explica a maioria das coisas, só que ele não entende ou como que funciona o próprio modelo dele, que foi a maioria das discussões que eu tive aqui dentro desses comentários do último vídeo, um dos últimos vídeos que eu acabei fazendo, que é o que acabou, onde você acabou surgindo. E eu concordo com você, que você falou assim, no livro sagrado de uma religião do império. Então, cara, Jesus não tem livro sagrado. Porque toda a relação que Jesus ele vem nos trazer não envolve sangue. Sangue, que quando fala sagrado, tem a ver com sangue, né? E o sangue tem a ver com o Velho Testamento. Jesus não tem a ver com o Velho Testamento. Ainda que ele tenha nascido no berço judaico, ele não era judeu. Você tem complicações, tanto é que se você for ver os judeus não aceitam Jesus Cristo, porque para você ser judeu você tem várias considerações. E ele não é o Messias judaico. Inclusive, falar que Jesus ele era o Messias é uma mentira, porque Messias está relacionado a uma unção que acontecia no Velho Testamento. Na realidade, que acontece segundo a percepção judaica, e Jesus nunca poderia ter sido Messias, porque ele não é judeu. O cara que vai lá e fala isso, ele não considera o que está escrito, que basicamente quando fala assim, que Jesus ele é o filho unigênito do Pai, que é monogênese, né? Que no caso seria, se ele teve a gênese única pelo próprio Deus, pelo próprio Pai em si. Tá legal? Então, por ele ter uma gênese diferenciada da minha e a sua, porque nós dependemos da copulação dos nossos pais para que nós aqui estivéssemos, a nossa natureza seja essa, a dele não. Basicamente, Maria, ainda que seja importante como sua mãe, ela não teve, como que assim eu posso fazer, uma participação na formação dele, porque ele é unigênito. Ele nasceu através da ação do Espírito Santo, quando ali ela surge no ventre de Maria. É como se ela fosse uma mãe adotiva, desde o início. E aí, ele não tem a ver com esse tal desse livro sagrado. O livro sagrado, quando o pessoal fala livro sagrado, entenda, sagrado tem a ver com sangue, e sangue tem a ver com o Velho Testamento. No Novo Testamento isso não acontece. Jesus ele vem e se entrega. Tem o sangue, que entre aspas seria o dele, né, através do sacrifício da... como que fala... esqueci o nome, mas enfim. Aí ele fala assim, aí você fala assim, de uma religião do império mais forte que foi imposta ao mundo, é que nem a gente fala o catolicismo, né? O catolicismo surge com isso. Infelizmente, eu acho triste.
Pra mim não tem nada a ver com Jesus, mas independente disso, eu acho triste tudo isso que acabou acontecendo, toda essa imposição. Né? Aí você fala assim, de acordo com os maiores acadêmicos, está cheio de anacronismos, erros, adições posteriores, mitos antigos sincretizados, enfim. Outra coisa, essa ideia de especialistas, né, os maiores acadêmicos, eu não acredito nessa parada, cara. Quando eu faço a busca pela verdade, a busca da verdade ela é individual, ninguém vai poder responder por mim. Jesus ele fala, cada um carrega a sua própria cruz. É lógico que aqui eu estou utilizando Jesus para te falar uma coisa que ele mesmo falou, de cada um carrega a sua própria cruz. Mas, se eu fosse falar filosoficamente, tirando Jesus da jogada, quando você morre, alguém morre com você? Não é o seu olho que fecha? Nesse momento que o seu olho fechou, alguém foi junto com você, você vai sozinho. Você se vai sozinho, né? Da mesma forma que o mundo você nasce. Então você tem responsabilidades sobre a sua forma de pensar, sobre as suas ações, sobre os efeitos que aqui você gera. Parafraseando Jesus, você carrega a sua própria cruz. Tá legal? Então quando a galera vai lá falar, porque segundo os especialistas, ou segundo os maiores acadêmicos, eu não acredito nessa porra, cara. Porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu busco como verdade. É fácil? Não é fácil. Por isso que é um trabalho contínuo. É um trabalho onde você vai ter que sempre ter o crivo de saber, será que isso que me falaram realmente é verdade? Eu vou tentar buscar de acordo com as minhas possibilidades. Então eu não tenho como delegar para os maiores acadêmicos. Aqui é uma crítica que eu faço, tá? Respeitosamente. Não sou ateu, mas estou tendo dificuldades em aceitar a seita cristã. Eu entendo o que você está falando, já passei por isso. Realmente é uma seita, porque é um modelo de pensamento, tá legal? Existem outras seitas. Agora, quando você pensar nisso aqui que a gente fala de seita cristã, esse cristã tem a ver com Lucas, tá bom? Então Lucas vai lá de algum jeito e fala, por que nós não nos chamamos, em vez de nos chamarmos de caminheiros, por que qualquer caminho serve? Assim, basicamente é isso que ele acaba falando. Vamos ressignificar isso aqui, vamos nos chamar de cristãos, porque tem a ver com Jesus Cristo. É que nem eu falei, eu acredito assim, Jesus ele falou que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Acho que tem o mérito de ter sido chamado aquela galera lá no início de caminheiros. Posso me chamar de cristão? Simbolicamente? Posso, mas se eu tenho essa compreensão lá dos caminheiros, tá? Agora, se eu tenho uma compreensão da formação do catolicismo e me chamar de cristão, velho, eu já não considero a mesma coisa. Por isso que eu tenho um problema um pouco com esse nome cristão, porque depende de como o outro vai entender. E é igual você falou, que eu tenho uma dificuldade de aceitar a seita cristã. Eu também tenho. Porque para mim, Jesus Cristo não tem a ver com isso que foi formado. Eu até comentei, eu acho que se eu não me engano foi nesse mesmo vídeo, que tipo assim, se eu sou católico ortodoxo, na hora, se eu conheço uma pessoa que não é católico ortodoxa, na hora dela morrer, ela não aceitou Cristo pelo catolicismo, ela vai pro inferno. O protestante, ele alivia pro católico, mas não alivia pro espírita. E o espírita vai lá e alivia pros dois. E o satanista não alivia pra ninguém, todo mundo tem um outro espectro, né? Mas enfim, o que eu quero falar é, olha quanta merda, olha quanta seita. Qual é a seita que realmente você vai aceitar como verdade? Seguir, é um caminho, é um caminho. Lembra que, tipo assim, caminho é como se fosse, na física a gente fala como se fosse uma direção. Existe uma direção, um caminho. E nesse caminho você pode ir pra frente ou pode ir pra trás. É o sentido. Então, você tem um caminho e você tem um sentido nesse caminho. Eu, particularmente, quando aqui compartilho meus pensamentos compartilhando com você, com outras pessoas, eu considero que o caminho, esse sentido para chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que ele fala que é o caminho. Ele não é o fim, ele não é o início. Ele é apenas o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, aí ele te dá um sentido. Que é realmente, além desse caminho, tem um sentido. Para ir chegar ao Pai, tem que ser através dele. Você pode aceitar isso ou não, não tem problema. É uma escolha. E por isso que muitas vezes os ateus eles ficam putos. Porque eu estou dando a opção deles escolherem. Mas eu também não estou afirmando que isso que eu estou falando é verdade, é uma coisa que eu sinto. Mas um ateu ele não tem condição de sentir, porque para ele sentir de fato, tem que ter outros princípios que eles negam. Lembrando que um ateu, se talvez seja essa dúvida, um ateu é aquele que não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, ele está aqui. Aí muitos desses ateus eles vão se negar, eles negam a sua própria existência.
Por quê? Pro ateu existe o acaso. Ou seja, não existe causa inicial, não existe causa, não existe propósito, não existe razão. Então, para eles, tudo é um caos. Mas quando eu observo as coisas naturais ao meu entorno, existe um padrão, cara. A jaca vem da jaqueira, a mulher para em um outro ser humano, ela não para em elefante, né? Enfim, você vai observar vários tipos de padrão ao seu entorno. A bananeira, ela vai dar banana. Eu não vejo essas variações. Eu não vejo esse caos. Talvez eu veja caos, e aí que é interessante, eu já falei isso até em outro vídeo, eu vejo caos no que o ser humano acaba fazendo e entendendo. Tira o ser humano, é só você fazer como se fosse um teatro, né? Você sai desse cenário, você vai para o ambiente, você observa que está tudo organizado, tudo ordenado. Agora você coloca o ser humano, começa a existir o caos, mas é um caos mental, é um caos de confusão mental, onde um acaba tentando de algum jeito persuadir o outro e aí começa a gerar aquele caos, mas é um caos mental, ou seja, um caos relacionado àqueles espíritos, aqueles indivíduos. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com o próprio déficit humano. E de algum jeito existe é como se fosse um funil, uma adaptação desse ser ao longo do tempo para entender isso, como a gente está conversando aqui agora. Bom, eu não sei se eu consegui ajudar de algum jeito, eu espero que sim. Se você gostou, não esqueça de curtir. Quem assistiu, gostaria de saber seu comentário, se foi útil ou não foi útil. Caminha comigo nesse canal. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem mais nada por enquanto para conversar, não. Qualquer coisa é só comentar aqui. Tem uma ideia que eu tô tendo, que é de montar um canal onde eu vou lá e acabo expressando um pouco mais do meu modelo existencial, que está relacionado sim a Jesus Cristo, né? Em função do meu modelo existencial, ser cristocêntrico, se assim pudesse dizer. É tão difícil usar alguns nomes, sabe? Porque os nomes eles são muito pequenos para as coisas que geralmente elas são. Parece que existe uma limitação muito grande no nome, essas coisas de definição, enfim. Mas eu tô a fim de fazer isso. Tô vendo aqui talvez uma necessidade. Se você estiver interessado, me fala aqui no comentário que quando isso acontecer eu acabo te notificando, tá bom? Abraço para vocês, tchau, tchau.